Quando falamos da vida sexual, a gente também está falando de saúde. E é esse o tema do bate-papo de hoje com o doutor Armando Hamoud. Nós vamos falar sobre as doenças e os distúrbios sexuais e suas causas. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, Amanda. Então quer dizer que até problemas sexuais têm relação com nossas vidas, experiências e traumas passados? Com certeza, é só olhar os filmes que passam por aí na mídia, na televisão. Esses abusos sexuais, os traumas na região sexual, tudo isso aí gera consequências. A lei de causa e efeito gera efeitos em outras vidas. E assim, quando existem esses episódios na vida atual da pessoa, geralmente vem acompanhado de problemas psicológicos, emocionais, enfim. E quando é em vidas passadas, isso pode refletir no formato de doenças também? Então, quais são os principais sintomas? Com certeza. Olha, por exemplo, dispareunia, dor na relação, tem que ter uma causa. Anorgasmia, falta de orgasmo, tem que ter causa. Dor na relação sexual, é muito comum em mulheres isso, de tanto problemas de outras vidas, de abusos, de traumas. E até traumas, uma facada, um tiro na região perineal, na região sexual, gera consequências futuras. Tudo tem causa e efeito, tudo é causa e efeito, é uma lei universal. Então, todas essas doenças sexuais, esses traumas sexuais, são causados por traumas passados, de outras vidas. E doenças como, por exemplo, infertilidade, coisas nesse sentido, pode ter alguma relação? Tudo tem causa, tudo. Tudo é uma lei universal. Não pode surgir qualquer problema, qualquer doença, qualquer sintoma sem uma correspondente ou correspondentes causas no passado. E principalmente quando a gente fala de traumas relacionados à vida sexual, vem muito a questão emocional. Então, problemas emocionais têm essa relação também com traumas? Também, mas só que o fato da pessoa ter um distúrbio sexual gera consequências emocionais. Então tem que diferenciar isso. Às vezes é consequência do distúrbio sexual. Então os reflexos de um trauma que eu vivi em outra vida pode fazer com que eu crie traumas novos nessa? Com certeza. E daí lá na frente, possível. se eu for fazer um processo de regressão, eu vou ter que tratar as duas vidas no caso? Não a causal, qualquer causal. Então a regressão, ela vai nas causas. Então se foi uma vida passada, tem que tratar aquelas causas da vida ou das vidas passadas que estão gerando na vida atual problemas, distúrbios. E, por exemplo, a gente vê às vezes dentro da mesma família, uma mãe, uma avó que teve algum problema. Isso às vezes acaba refletindo nas outras gerações. Isso de fato, passa de geração para geração ou é uma coincidência que talvez em outras vidas aquelas pessoas da mesma família passaram pelos mesmos traumas? Pode acontecer, com certeza. Agora, lembre-se que as causas genéticas que passam existem. Mas dentro da questão genética, às vezes uma pessoa teve um trauma numa vida há 200 anos atrás, suponhamos. E agora manifesta uma doença, às vezes é a mesma pessoa, o mesmo espírito, que nós na medicina chamamos de genético, porque é de origem. Mas pode ser as duas hipóteses. E quando a gente fala, principalmente nesses traumas relacionados à sexualidade, a gente imagina pessoas adultas, jovens, adolescentes. Mas as crianças podem refletir isso também? Pode, com certeza. Mesmo que não tenha tido relação sexual ainda, que não tenha uma vida sexual, mas às vezes manifesta um problema, uma doença naquela região, relacionado com os órgãos genitais. Então você pode tratar inclusive uma criança? Com certeza. E assim, até a pessoa que faz a regressão, ela curou traumas que ela teve em outras vidas. E se nessa vida que ela está passando agora, acontecer alguma coisa, ela vai voltar de novo? Tem como a gente se proteger? Se curando. A cura faz parte da evolução. A evolução espiritual, na essência, é cura. Na essência é cura. Então nós temos que nos curar de todos os nossos defeitos, imaturidades, doenças, tumores, cânceres, enxaqueca, etc. Nós temos que ser perfeitos para poder atingir um nível
como exemplo Jesus Cristo. Tá, e muitas dúvidas podem surgir aí quando a gente começa a falar de regressão. Muita gente, inclusive, pode ter até receio, medo, justamente talvez por não conhecer, não saber como funciona. Então, existe um limite para a regressão? Não, Amanda, é o seguinte, a regressão não tem contraindicação. É contraindicação de pessoas que não estão preparadas para fazer, mas não da regressão em si. Pode ser feita em adulto, em idoso, em oligofrênico, em crianças, inclusive. Essa técnica que nós usamos lá na nossa clínica, devido à mediunidade da minha esposa, nós podemos fazer regressão até em criancinhas, que não tem perigo. É feita com responsabilidade, de uma forma segura e que alcança os objetivos que a gente almeja beneficiar. Tem uma coisa que eu já ouvi muita gente falar que tem medo, tipo, eu gostaria de fazer, mas eu tenho medo de não voltar. Porque a pessoa, ela fica ali num processo hipnótico, um estado relaxado, e tem muita gente que fala, não, eu tenho medo de ir e não voltar. Tem esse risco ou não existe? Amanda, o problema é o seguinte, não existe contraindicação. Porque é feita não mais com hipnose. Nós na clínica não fazemos mais com hipnose. No mundo faz, fica consciente e deitado ou sentado. E não tem contraindicação porque não mexe na parte, nem na hipnose nós não fazemos mais, como disse. Então não tem perigo nenhum de não voltar, não tem porquê. Vai ficar sentada ou deitada. E a médium que tem acesso às informações das vidas passadas. Então, se, por exemplo, eu fui lá, eu fiz, eu não quero saber quais são os meus traumas. Não vai saber. Vai fazer lá todo o processo de cura, a pessoa não precisa necessariamente ficar sabendo. Não, mas se você quer que um parente ou alguém saiba, eu posso ler depois, sem que a pessoa, você ou o paciente saiba. É possível curar, então, sem... Perfeitamente. Inclusive, já que citou isso aí, a gente pode fazer regressão à distância, através de uma pessoa que serve como ponte. É bom comentar isso para as pessoas saberem que a regressão, infelizmente, está mal conhecida, mal divulgada. Até falam que não vai voltar. Não existe isso. Eu faço regressão há mais de 30 anos. Nunca vi esse caso aí. Tem pessoa que às vezes está num estado tão bom quando era regressão consciente, que ela quer curtir mais aquilo. Pode curtir. Sem problema nenhum. Mas depois volta a que nem acordar do sono. Não é preciso ter medo, então? Não tem contraindicação nenhuma do jeito que a gente faz ali, sabe? Então a regressão pode ser usada para tratamento também como prevenção. Com certeza. Se você faz uma regressão em crianças, por exemplo, você tem um caso aí, e faz a regressão, ela não vai ter aquela determinada doença que seria a consequência daquele trauma de outra vida. Já foi evitado, né? Já foi tipo vacina. Por que a gente faz vacina? Para não ter aquelas determinadas doenças. Mesma coisa. Perfeito. Então, você aí de casa que está acompanhando o Vitrine, já acompanhou aí essa série de entrevistas com o Dr. Armando. Tem alguma dúvida, alguma doença específica que você quer saber um pouco mais? Se você passa por isso, tem alguém da família que passe e quer saber qual é o seu problema, qual é a causa, pode mandar a sua pergunta pra gente, a gente vai passar pro doutor e a gente vai trazer aqui mais esclarecimentos, não é mesmo, doutor? Pois não. Então, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. E se você tem alguma pergunta ou assunto que gostaria que nós abordássemos com o doutor, é só mandar no 991222899. E é claro que mais informações você consegue diretamente com a equipe da clínica do Dr. Hamoud. Eu estive lá pessoalmente para conhecer toda a estrutura. Dá uma olhadinha. E é neste espaço que funciona a clínica do médico Dr. Armando Hamoud. Ele que é médico e também terapeuta de regressão. Dr. Armando Hamoud, ele busca a raiz dos problemas que nos afligem, o início, as causas, para daí a cura. E
se você também quer ter essa experiência, essa transformação, pode agendar um horário, uma consulta com o Dr. Armando Hamoud. A clínica, pessoal, fica localizada na rua Belo Horizonte, número 389, bem no centro de Cascavel. Telefones para contato? Anota aí. 3225-8484 e tem o WhatsApp também, que é o 99903-8558.